Eu estava no deserto acampando. Era por volta das 2 da manhã e eu ainda estava na cabine do caminhão comendo pistachos e jogando as cascas pela janela aberta. A lua cheia enorme estava atrás de mim, cerca de 2 horas no céu, e eu a observava no retrovisor. De repente, um ser alto passou a 2 metros atrás do meu caminhão e parou. Eu me virei e olhei pela janela traseira aberta. Era uma criatura com 2,5 metros de altura, muito magra, com braços longos cujos cotovelos ficavam abaixo da cintura, um pescoço fino de cerca de 30 centímetros, cabeça oval, que tinha o que parecia uma barba ou tubo de 1,20 m pendurado da parte inferior do rosto. Não consegui distinguir os pés ou as mãos. Ele andava como se estivesse tendo dificuldade, como se você andasse em uma piscina com a resistência da água. Quando parou, mal moveu os ombros, mas aquele pescoço incrivelmente longo virou a cabeça grande em minha direção. Não sei se ele me viu no caminhão. Eu congelei. Ele virou a cabeça para a frente e continuou andando. Era bizarramente magro, como um inseto. Fiquei com medo, pensando que, sendo tão magro, estava faminto. Saí correndo, com o equipamento de acampamento voando para fora da caçamba do caminhão, enquanto eu dirigia pela estrada de terra. Voltei 4 meses depois, durante o dia. Não vi nada em comum. Dirigi um pouco, era um dia bonito, e encontrei um lugar que parecia bom para fazer uma trilha. Quando saí do caminhão, por volta das 3 da tarde, ouvi motores a diesel cavando, como escavadeiras, tratores, caminhões basculantes despejando cargas e batendo a pá para descarregar toda a terra, caminhões dando ré com aquele som de bip, bip, mas não havia nada ao redor. Eu estava no meio do nada, em uma estrada de terra, sem outros carros por perto. Não consegui entender de onde vinha o som da escavação, mas me perguntei. Ajoelhei-me e ouvi o chão. O som vinha debaixo da paisagem do deserto. Eu estava em pé, onde o som da escavação estava vindo. Quando me levantei, vi 2 caminhonetes brancas muito brilhantes de frente para o meu caminhão, com janelas negras como ônix. Eram tão brilhantes que o reflexo do sol nelas doía nos olhos. Dirigir no deserto cobre um caminhão de poeira, mas esses pareciam ter acabado de sair de uma concessionária. Fiquei assustado. Acho que eles me viram ouvindo o chão e suponho que eu não deveria ouvir aquele som. Quando voltei para o caminhão, vi mais 2 caminhonetes brancas exatamente iguais atrás de mim, de frente para mim. Saí dirigindo e olhei para ver se me seguiam, mas não estavam. Quando cheguei à estrada mais próxima, meu coração afundou ao ver mais 2 caminhonetes iguais me esperando no cruzamento, cada uma apontando para uma direção, de modo que, independentemente de qual direção eu tomasse, uma caminhonete estaria bem atrás de mim. Quando entrei na estrada, a caminhonete atrás de mim me seguiu de perto. Eu estava a 145 km por hora, e a caminhonete estava logo atrás de mim. A outra caminhonete estava tentando me ultrapassar. Eu estava trocando de faixa para impedir que me passassem. Cheguei a uma saída para alguns prédios e decidi tentar sair. Ao mesmo tempo, as 2 caminhonetes diminuíram a velocidade, fizeram um retorno e voltaram. Eles poderiam ter me levado no deserto e ninguém teria encontrado meu caminhão ou eu, mas não fizeram isso. Eles queriam me matar na estrada? Não sei, mas fiquei aterrorizado de voltar para casa pensando que estariam lá, mas nunca mais os vi e nunca mais voltei. Minha suposição é: descobri uma instalação governamental sendo construída, talvez para a segurança nacional. Por que me perseguir quando aquela criatura parecida com um inseto gigante estava andando por ali alguns meses antes, cerca de uns 3 ou 6 quilômetros de onde ouvi o som da escavação? Será que aquele local é uma instalação secreta do governo? Oi, primeira vez que estou contando sobre minhas experiências paranormais. Eu e minha família, esposa e 2 filhos, compramos uma casa nova há cerca de uns 9 ou 10 meses, o que foi ótimo, já que é nossa primeira casa familiar e nada realmente aconteceu nos primeiros 6 meses. Até que eu e minha esposa estávamos na cozinha arrumando tarde da noite, quando de repente ouvi um sussurro baixo bem no meu ouvido. Presumi que fosse minha esposa me perguntando algo, mas quando perguntei o que ela disse, ela apenas olhou para mim confusa. Então, esclareci que ouvi ela sussurrar no meu ouvido, ao que ela imediatamente perguntou. Era um sussurro baixo, quase um rosnado, tão baixo que você não conseguia entender as palavras? E foi exatamente isso. Nós meio que ignoramos isso naquela noite.
já que nada realmente aconteceu depois disso. Avançando um mês, meu filho mais velho, 5 anos, começa a nos contar que um homem alto, como um demônio sombra, fica em seu quarto observando-o frequentemente. O que ele ainda nos conta, o que me deixa alerta, pois eu sou fascinado pelo paranormal, enquanto minha esposa tenta ignorar isso, pois não gosta da ideia do paranormal perto dos nossos filhos. Então, começo a fazer símbolos de poder e proteção para colocar pela casa. Penduro apanhadores de sonhos e coloco muitos cristais pela casa, o que parece deixar meu filho menos assustado por enquanto. Em abril, meu pai falece, o que é devastador, pois ele não era muito velho, mas estava com a saúde debilitada há muito tempo. Algumas semanas após sua morte, estou deitado na cama com minha esposa quando de repente notamos uma luz acendendo no quarto dos meninos às 10h22 da noite. Vou lá e descubro que o projetor deles se ligou. É daqueles que projetam estrelas e tem lasers verdes, então faz um barulho baixo de funcionamento. Procuro o controle remoto pensando que um dos meninos o ligou, mas não encontro em lugar nenhum. Então, apenas desligo o projetor e volto para a cama. Algumas noites depois, isso acontece novamente, já que o interruptor foi ligado novamente. Mas desta vez eu estava acampando no quarto dos meninos, pois estávamos tendo uma noite de filmes, e eu era o único acordado. Vi ele ligar às 10h58, sem controle remoto à vista. Dessa vez, procuro algo no quarto, mas não encontro nada, nem mesmo uma sensação do que poderia ser. Então chamo meu pai em silêncio para ver se é ele visitando e verificando os meninos, mas nada. 3 noites depois, às 10h22 novamente, o projetor liga. Desta vez fico no quarto com meus meninos dormindo profundamente e novamente pergunto se meu pai está lá, pois não estou sentindo uma vibração ruim disso. Mas minha esposa está muito preocupada agora, mas nada acontece. Então, apenas desligo o projetor e decido parar com isso. Tudo isso foi capturado pela nossa câmera de bebê também. Houve muitas sensações e ruídos estranhos nesta casa, o que também pode ter a ver com o nosso vizinho que faleceu pouco depois de nos mudarmos, mas ainda estou confuso sobre o que pode ser. Alguma ideia? Em 2014, minha família e eu, minha mãe, meu padrasto e meus 2 meio-irmãos, nos mudamos para esta casa antiga e grande como uma família mesclada. Já era a casa perfeita de filme de terror, na periferia da cidade, em frente a um cemitério, com aproximadamente uns 200 e poucos anos, quase 300 anos, e nos fundos de um prédio hospitalar abandonado. De qualquer forma, moramos lá por cerca de 4 anos, até nos mudarmos para nossa casa atual, apenas a 2 minutos a pé. Mas desde que moramos lá, não consigo parar de pensar em todas as coisas estranhas que aconteceram. Cheguei até a entrar em contato com arquivos locais para obter informações sobre a propriedade. Acho que estou perguntando se alguém tem alguma ideia do que diabos estava acontecendo lá. Foi absolutamente horrível, e ainda tenho que passar por lá literalmente todos os dias. Vou tentar fazer alguns pontos gerais dos acontecimentos. O primeiro acontecimento foi em nosso primeiro dia e noite na casa. Nosso jardim, como eu disse, ficava nos fundos de uma propriedade de hospital abandonada e arruinada com terrenos, etc. Apenas nossa cerca de jardim nos separava disso. Na primeira tarde e noite que moramos na casa, meus irmãos e eu criamos um gol improvisado de futebol com troncos apoiados em uma árvore no fundo do jardim do hospital. Brincamos um pouco, ficamos entediados e fomos explorar os prédios do hospital. Ficamos fora por menos de 1 hora, mas quando voltamos e passamos pelos nossos postes de gol, alguém havia reunido todos os gravetos e troncos e os colocado em pilhas super organizadas e precisas. Parece bobo, mas não há como os troncos terem caído dessa maneira. Ficamos tão assustados que nossos pais acabaram dizendo que foram eles que fizeram isso, mas anos depois admitiram que não foram eles, e que também estavam igualmente assustados. O segundo acontecimento envolve uma planta. Ok, minha mãe e meu padrasto ganharam uma planta de presente quando se casaram. Um dia, eles estavam meio irritados comigo e com meus irmãos e disseram: "Parem de regar essa planta, ela não precisa ser regada regularmente e vocês vão matá-la." Meus irmãos e eu éramos bastante jovens e, francamente, nem sabíamos de que planta eles estavam falando. Alguns dias se passaram e nossos pais ficaram realmente irritados. Disseram que a planta estava morrendo e que realmente precisávamos parar com isso. Chegou ao ponto de eles moverem e esconderem a planta em diferentes locais. Nada funcionava e a planta morreu.
Meus irmãos juram até hoje que não foram eles, e eu realmente acredito que não foram. O terceiro acontecimento foi com o meu irmão passando pela minha mãe. Minha mãe estava parada na porta do meu quarto conversando comigo, e ela viu meu irmão mais novo, uma figura, andando do quarto dele no final do corredor para o banheiro. Tudo bem? Exceto que depois ela desceu as escadas e meus dois irmãos e padrasto estavam todos sentados no sofá, assistindo futebol juntos. Ela não acredita em nada paranormal, mas ficou muito assustada com isso. E coisas estranhas como essas sempre estavam acontecendo. Além de momentos-chave como esses, há muitos para listar em uma única história. Tínhamos nossos dois cachorros, super bem comportados, mas que agiam estranho em um determinado ponto do jardim. Eles rosnavam e depois choravam e gemiam e deitavam como se alguém estivesse gritando com eles toda noite. Eu também tinha uma placa de madeira na parte de trás da porta do meu quarto. Não tínhamos janelas no corredor do andar de cima, casa antiga, então não havia como ter corrente de ar. Mas todas as noites depois da meia-noite, a placa batia contra a minha porta como se alguém estivesse batendo. Essa história não é minha, pois cresci nos Estados Unidos. Mas meu primo do México veio morar conosco por um tempo. Este é o encontro pessoal dele. Não sou um contador de histórias, então desculpe se estiver meio bagunçado. Crescendo em uma casa mexicana e com amigos também mexicanos, já ouvi todos os tipos de histórias. No entanto, como conheço meu primo e sua família e como eles são, acredito com muita certeza nisso. A irmã da minha mãe não brinca em serviço e é uma das pessoas mais sérias que conheço. Meu primo, vamos chamá-lo de José, que é apenas um ano mais velho que eu, tem 26 anos agora, cresceu em uma cidade fora de Monterrey, no Nuevo León, de onde minha família é. Ele morava em sua casa junto com seus pais, irmão mais velho e duas irmãs mais velhas. Como ele era o mais novo, era o bebê da família. Portanto, ele não sabia o que significava não quando se tratava de comida. Basicamente, ele era uma criança muito gorda enquanto crescia. Quando ele tinha cerca de 8 anos, ele e seus irmãos dormiam todos no mesmo quarto, pois a casa só tinha 2 quartos na época. Com o passar dos anos, seus pais acrescentaram áreas e quartos à casa, então ainda é a mesma casa até hoje, só que muito maior. Ele lembra que durante esse período ele sempre estava extremamente fatigado, dormia muito e ainda acordava cansado e irritado. Ele nunca pensou muito sobre isso, pois, como eu disse, ele era muito gordinho e achava que estava esgotado por causa disso. No entanto, quando seus irmãos se levantavam à noite para ir ao banheiro ou pegar água, diziam que viam um duende dormindo em seu peito. A melhor maneira de descrever isso é como uma pequena criatura marrom parecida com um goblin. Agora qualquer um ficaria assustado se visse isso, certo? Eu sei que ficaria, mas não. Aparentemente isso é super comum de acontecer no México e em outros países da América Latina. Não só os irmãos dele viam isso, mas também os pais. Claro, eles faziam todas as coisas religiosas, como orações e limpezas para manter o duende longe. Depois que meu primo contou aos pais como se sentia e os irmãos confirmaram o que viram, levaram meu primo a uma curandeira, uma curadora da cidade, que confirmou que o duende estava drenando a energia do meu primo, não necessariamente de forma maliciosa, mas mais porque ele era o mais novo da casa. Eles fizeram várias limpezas e rituais, e logo depois o duende não dormia mais nele. No entanto, dizem que ele ainda aparece na casa até hoje. José também me disse que há uma foto na casa de algum parente no México, e aparentemente, minha própria mãe, que é uma mulher muito honesta, viu essa foto, que mostra meu primo e sua família em frente à casa, e você pode ver o duende em uma das janelas ao fundo. Se eu alguma vez encontrar essa foto quando visitar, vou garantir que tirarei uma foto e postarei. Ainda é tão louco para mim. Agora, o encontro mais recente me deu arrepios. Isso aconteceu há cerca de 2 anos. A irmã mais velha do meu primo, Ana, tem uma filha de 6 anos que na época tinha 4 anos. Agora minha tia, sendo a mulher intensa e séria que é, proibiu qualquer um de seus filhos, que são todos adultos entre 26 e 33 anos. Mas de novo, a mulher é assustadora, de contar aos netos sobre o duende para que eles não tivessem medo de ir à casa dela. Bem, minha prima Ana enviou um vídeo para o grupo de família onde sua filha está chorando e explicando a ela que foi ao antigo quarto do meu primo José e descreveu um monstro marrom feio dormindo na cama. Eu vi esse vídeo com minha mãe e ficamos em choque que isso aconteceu.
Ninguém nunca contou a ela sobre o duende, e mesmo assim, ela descreveu exatamente o que todos os outros tinham visto. Houve algumas outras aparições ao longo dos anos por eles, mas apenas coisas como ver essa coisa dormindo ou correndo por aí. Eu nunca visitei minha cidade natal, mas quando for, definitivamente estarei em modo caçador de monstros na casa da minha tia, tentando tirar uma foto dessa coisa. É tão louco para mim, mas de acordo com minha família e outros amigos hispânicos que cresceram em seus próprios países, coisas como essa, junto com histórias de fantasmas e bruxas, são muito comuns por lá. Isso aconteceu com minha amiga, não comigo, em 2007. Mas ela está aqui ao meu lado recontando a história. Desculpe, é longo, mas quero compartilhar o máximo de detalhes possível para ouvir suas opiniões sobre isso. Somos adultas agora, e isso aconteceu com ela quando tinha 16 anos. Até hoje, ela descreve o que viu exatamente da mesma maneira que descreveu logo após acontecer e ainda consegue visualizar claramente. Então vamos lá. Ela estava voltando para casa da casa de uma amiga à noite. Isso aconteceu em uma cidade no sul do Oregon. Ela não se lembra da hora exata, mas diz que era definitivamente depois da meia-noite e estava escuro e ninguém mais estava na rua. Ela diz que estava completamente sóbria e não estava com privação de sono. Então, ela estava voltando para casa e estava a cerca de 2 quarteirões de sua casa. Ela estava caminhando na calçada ao longo da rua principal e estava cruzando entre a 5ª e a 6ª rua. A casa dela fica na 7ª. Do outro lado da rua havia um Safeway e um cemitério. Nesse momento, ela notou algo a cerca de 100 metros à sua frente cruzando a rua do lado do cemitério para o lado em que ela estava. É assim que ela descreve. Havia 2 criaturas caminhando sobre as patas traseiras lado a lado. Uma era um pouco mais baixa que a outra, mas ambas eram muito altas, pelo menos 2 metros. Elas estavam curvadas, magras e extremamente esqueléticas. Ela diz que sua primeira impressão foi que pareciam quase como veados andando sobre as patas traseiras, mas não tinham pelo. Era mais como uma pele cinza escura. Elas mantinham os braços e pulsos meio que como um T-Rex, mas seus braços e mãos eram muito longos, quase tão longos quanto suas pernas. Quando perguntei, ela disse que não viu caudas. Perguntei se tinham cascos e ela acha que sim, mas não se lembra dessa parte com certeza. Estava tudo silencioso e ela não ouviu nenhum som no pavimento enquanto elas andavam. Perguntei se tinham chifres ou rostos em forma de veado, pensando que talvez fossem apenas veados sem pelos andando sobre as patas traseiras por algum motivo. Ela disse que não tinham chifres, e suas cabeças não eram em forma de veado, ou de qualquer animal, mas mais como de uma pessoa. Ela descreve os rostos como parecendo humanos, com traços humanos, mas algo estava ligeiramente errado. Ela congelou onde estava assim que os viu. Estava tudo silencioso e não havia carros passando ou qualquer outra pessoa por perto, o que é normal à noite em nossa pequena cidade. Ela diz que ficou lá parada, meio em choque. Ela observou enquanto as 2 criaturas caminhavam lentamente lado a lado, silenciosamente, da outra calçada para o lado da rua em que ela estava. Ela diz que eles não pareceram vê-la de forma alguma, ou se notaram, não agiram como se tivessem notado. Ela diz que eles agiram como se fossem apenas um casal, fazendo um passeio noturno casual. Ela não lembra de sentir nenhuma energia negativa ou vibrações, apenas sentiu medo, porque estava muito assustada. Assim que terminaram de cruzar a rua, continuaram direto pela 6ª rua, e ela não conseguiu mais vê-los depois que passaram pela primeira casa e continuaram andando. Nesse ponto, ela diz que saiu do choque e começou a correr o mais rápido que pôde para a 6ª rua, para ver para onde estavam indo. Quando chegou lá, virou na 6ª rua para segui-los, mas eles tinham desaparecido completamente. Ela não sabe para onde poderiam ter ido tão rápido, considerando que estavam apenas caminhando, e não caminhando rápido, mas como eu disse, quase como se os 2 estivessem apenas fazendo um passeio noturno casual. Assim que percebeu que eles haviam desaparecido do nada, ela começou a correr o mais rápido que pôde o último quarteirão até sua casa na 7ª rua. Ela contou para sua mãe e irmã na manhã seguinte. Ela diz que essas criaturas eram como nada que ela já viu ou ouviu falar antes. A coisa mais próxima que ela pode comparar é o lobisomem em que o professor Lupin se transforma nos filmes de Harry Potter, sem pelos, super magro e curvado de forma estranha, exceto que esses tinham cabeças e rostos mais parecidos com humanos do que com lobos.
Ela só contou para sua família e alguns amigos, eu sendo um deles. E também ela não tem histórico de nenhuma doença mental. Mas sempre que eu pergunto sobre isso, ela descreve da mesma maneira exata e ainda fica bem abalada quando pensa sobre isso. Nada parecido aconteceu com ela antes ou depois disso. Alguém sabe o que isso pode ser? Eu já ouvi falar dessas criaturas, mas não tenho certeza se isso se encaixa, porque acho que esses são mais em forma de animal e geralmente estão de 4. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu pergunto a ela e volto com a resposta. Qualquer opinião seria muito apreciada. Obrigado. Esta história é sobre o meu tio Jimmy. Vou fazer o meu melhor para contá-la corretamente. Mas faz anos desde o seu falecimento, então minha memória pode estar um pouco enferrujada. Por favor, perdoe qualquer parte desta história que pareça um pouco estranha. Meu tio Jimmy era um homem simples, talvez o mais simples que você poderia conhecer. A família do meu pai foi criada em uma cidade muito rural, longe de qualquer grande cidade. Isso significava que suas infâncias foram passadas criando animais de fazenda e vivendo da terra da melhor forma possível. Eles tinham eletricidade e água corrente, mas usavam com parcimônia para não acumular uma grande conta que, na época, não podiam pagar. O tio Jimmy era um dos 7 filhos na casa. Ele e meu pai eram extremamente próximos e muito parecidos, mas quando meu pai completou 18 anos e se formou no ensino médio, ele partiu para uma universidade em outro estado. E ele e Jimmy conversavam cada vez menos nos anos seguintes. Quando chegou a vez de Jimmy se formar e ir para a faculdade, ele decidiu por um caminho diferente. Ele gostava de viver no campo e se virar sozinho. Ele dizia que isso o fazia sentir como se estivesse vivendo a vida que Deus pretendia para os seres humanos e que o fazia se sentir mais próximo da terra e, por fim, de si mesmo. Então, quando chegou a hora de sair de casa, ele o fez. Ele se mudou ainda mais para o campo. Encontrou uma cabana pequena e bonita no meio da floresta, sem energia elétrica e sem água corrente, e disse a si mesmo: Isso é perfeito. Meu pai não viu Jimmy muito depois disso. Ele disse que não se sentia muito confortável em visitar Jimmy, e o que ele sempre chamava de o fim do mundo, onde ele teria que passar alguns dias sem água corrente e sem eletricidade apenas para visitar o irmão. E Jimmy absolutamente se recusava a sair de sua cabana por anos, até que ocorreu esse incidente específico. Eu tinha acabado de nascer, era meados dos anos 80, e meu pai estava planejando pedir a Jimmy para fazer uma visita para conhecer seu filho. Eles imaginavam que ele não viria, mas queriam perguntar mesmo assim. Era difícil entrar em contato com Jimmy por causa dessa coisa toda de viver longe da civilização. Então o melhor que meu pai pôde fazer foi enviar uma carta. A carta que ele recebeu de volta o abalou até a essência. A história é a seguinte: Jimmy tinha um cachorro e, rapaz, ele amava esse cachorro, como uma pessoa ama e cuida de uma criança. Era um pointer alemão de pelo curto chamado Betsy. Betsy era uma cadela de caça muito bem treinada e educada, que acompanhava Jimmy para todo lugar. Todas as noites, Jimmy deixava Betsy sair da cabana para correr um pouco antes de trazê-la de volta para dentro de casa. Nunca houve problema com predadores na área que pudessem representar uma ameaça para Betsy, então ele nem pensava 2 vezes em deixá-la do lado de fora. Naquela noite, depois que Betsy tinha estado fora por apenas cerca de meia hora, ele ouviu seu grito. E não era um grito de excitação por brincar, nem um grito para ser deixada entrar. Era um grito de puro terror e agonia. Jimmy correu para a porta e saiu correndo para fora quando viu sua pobre cadela se arrastando em sua direção. Ele sempre disse que o olhar no rosto dela era de súplica, pedindo para que ele a ajudasse. Nunca entendi isso até ter meu próprio cachorro e perceber que eles são muito capazes de expressar suas emoções apenas pelo modo como olham para você. Jimmy a pegou com o máximo de cuidado possível e a levou para dentro. Quando a pôs no chão, percebeu que suas mãos estavam cobertas de sangue. Ele começou a temer o pior e começou a se preparar para a morte prematura e infeliz dela, que sem dúvida tinha sido acidental. Mas ao verificar seus ferimentos, ficou chocado e subitamente assustado. Betsy tinha um grande ferimento de faca, esticando-se pela parte de trás da perna esquerda. Era profundo, mas não tão profundo que ela precisasse de atendimento médico imediato.
Jimmy pensou que poderia cuidar dela sozinho, e se ela tivesse problemas mais tarde, ele a levaria para o veterinário, que ficava a 4 horas de carro na cidade. O que realmente o preocupava, no entanto, era o fato de ele morar a mais de 1 hora da casa mais próxima, e seu cachorro ter acabado de ser atacado por uma faca, por uma pessoa com uma faca. Ele trancou todas as portas e janelas naquela noite, e por mais que precisasse, não conseguia dormir. A semana seguinte passou sem incidentes, assim como a semana seguinte a essa. Até que, eventualmente, ele se sentiu confortável o suficiente para deixar Betsy sair novamente, com sua supervisão, é claro. Ela tinha se curado bem, mas ainda mancava um pouco. Enquanto estava sentado em sua varanda uma tarde, assistindo Betsy brincar no pequeno quintal em frente à casa, ele avistou algo na floresta. A silhueta de um homem muito grande espiando de trás de uma árvore, observando sua cadela atentamente. Jimmy gritou para o homem se mostrar e perguntou em voz alta quem ele era e o que estava fazendo ali. Mas, em um movimento rápido, o homem correu mais fundo na floresta, onde Jimmy não conseguia mais vê-lo. Ele chamou Betsy para dentro e, como já tinha feito antes, fechou e trancou todas as suas portas e janelas para a noite. Enquanto estava deitado na cama, ouviu um barulho de batidas em sua janela. Batidas leves, mas Jimmy tinha um sono leve. Então, quase nada era necessário para acordá-lo. Ele virou lentamente a cabeça para o lado para olhar para a janela, e entre suas 2 cortinas, através de uma pequena fenda no tecido, iluminado pela luz do luar, ele viu um olho espiando para dentro do seu quarto. Felizmente, não estava olhando para ele naquele momento, pois ele temia que isso provavelmente o deixaria ainda mais aterrorizado do que já estava. Mas agora, ao invés disso, esse olho estava olhando para Betsy, assim como o homem na floresta tinha feito na tarde anterior. Jimmy manteve os olhos fixos na pessoa misteriosa, e por horas, ele notou que essa pessoa nunca parou de olhar para seu cachorro. Quando a noite virou dia e o sol começou a aparecer por entre as árvores, Jimmy viu a pessoa se afastar da janela e ouviu enquanto ela saía do deck e, esperançosamente, se afastava de sua propriedade por completo. Na noite seguinte, Jimmy garantiu que suas cortinas estivessem completamente fechadas para que nada pudesse ver para dentro ou para fora. Ele não queria experimentar o que aconteceu na noite anterior novamente. Infelizmente, isso só piorou as coisas para ele. Ele foi acordado por um barulho alto vindo da porta da frente, como se algo ou alguém estivesse tentando com toda a sua força entrar em sua casa para fazer Deus sabe o que com ele e, possivelmente, com seu cachorro. Ele suspeitava que fosse a mesma pessoa que o estava perseguindo há 1 mês, mas sempre deixou muito claro que, por mais que tivesse muitas armas ou facas, ele não queria enfrentar essa pessoa cara a cara se não precisasse. Ele pegou uma espingarda, apontou para a porta e, de forma muito firme e confiante, gritou em direção à porta. "Senhor, sugiro que saia da minha propriedade bem rápido. Tenho uma espingarda apontada para a porta e vou atirar se você entrar na minha casa." O barulho parou, quase como se a pessoa estivesse pensando no aviso, mas só parou por alguns segundos antes de continuar com ainda mais força. A porta começou a tremer, pois não conseguia suportar tanta força contra ela, e Jimmy sabia que estava prestes a quebrar. Ele começou a gritar para o homem, por favor, apenas parar e sair, e que não queria matá-lo. Betsy estava ficando louca latindo atrás dele, e por um segundo, parecia que seu latido alimentava a raiva desse intruso. A porta se quebrou, e através dos pedaços de madeira quebrada, uma mão se estendeu. Jimmy atirou na porta com tanta força que o jogou para trás alguns passos. A mão desapareceu. Jimmy ficou parado no mesmo lugar em que pousou após o tiro por alguns minutos. E depois de se recompor, ele lentamente se aproximou da porta, agora coberta de sangue. Só que ele não encontrou um corpo em sua varanda como esperava. Em vez disso, viu um rastro espesso de sangue levando para a floresta. Jimmy não tinha telefone para ligar para a polícia, e o telefone mais próximo ficava a 1 hora de distância em um pequeno mercado. Quando o sol nasceu, ele colocou Betsy em sua caminhonete, depois de trancar sua casa da melhor maneira que podia, e partiu. Ele ligou para a polícia no mercado, e depois de esperar cerca de 1 hora para que um aparecesse, ele os levou até sua cabana. Quando chegaram lá, Jimmy contou tudo. Eles seguiram o rastro de sangue até não conseguirem mais vê-lo, mas não encontraram nada. Eles disseram a Jimmy que abririam uma investigação sobre o assunto,
e sugeriram que seria prudente ele ficar com a família até que tudo fosse resolvido e fizessem uma prisão, ou pelo menos encontrassem o cara. Estavam certos de que a pessoa provavelmente apareceria em um hospital com um ferimento de bala na mão. Jimmy, sendo o homem teimoso que era, consertou a porta e decidiu ficar, já que as noites estavam ficando mais frias naqueles meses de inverno, e eles imaginavam que, se o cara já não estivesse morto, morreria de frio eventualmente. Nas próximas semanas, Jimmy ouviria arranhões em sua porta à noite, e de manhã ele acordaria com marcas profundas de arranhões na madeira, e ele jurava que ouvia sussurros do lado de fora de sua janela, apenas dizendo o nome de sua cadela repetidamente. Eles nunca tentaram arrombar a porta novamente, no entanto, e embora Jimmy ainda estivesse assustado, ele realmente não se sentia ameaçado por essa presença. E no início de janeiro, 4 meses após Betsy ter sido atacada por aquela faca, Jimmy acordou e fez um café. Ele destrancou a porta da frente e a abriu, prestes a dar um passo para fora, quando viu, encostado em um dos postes de sua varanda, o homem. Só que ele não estava se movendo. Ele não estava apenas parado lá. Foi quando ele percebeu que não só não estava se movendo, ele não estava respirando também. Dessa vez, ele não perdeu tempo em dirigir até o mercado com Betsy para ligar para a polícia. Eles apareceram em peso e agora cercavam a cena do crime. E não demorou muito para descartar Jimmy como suspeito, quando ficou dolorosamente óbvio que aquele homem havia morrido devido à exposição a temperaturas tão baixas. Era também óbvio que aquele homem que ele havia baleado, já que essa pessoa estava faltando vários dedos de uma das mãos. Jimmy escreveu de volta para o meu pai contando tudo isso, e no final da carta, também disse que estaria se mudando para o nosso bairro no próximo mês. Ele já tinha comprado uma casa e estava ansioso para passar mais tempo com sua família e sair da floresta por um tempo. Conforme eu crescia, ouvia essa história quase 2 vezes por ano, todos os anos, até que Jimmy faleceu no final dos anos 90 devido a um câncer de pulmão. Ele nunca se casou ou teve filhos, mas sempre insistiu que não se importava, já que todos os seus irmãos tinham tantos filhos que o visitavam o tempo todo. Betsy faleceu quando eu tinha apenas 7 anos de idade, e algo em Jimmy morreu junto com sua cadela. Só posso esperar que eles estejam juntos novamente, melhores amigos na vida e na morte. Eu não sabia muito sobre viver no meio do mato quando comprei uma casa com a minha melhor amiga, mas foi um negócio realmente bom que não pudemos deixar passar. Minha amiga Julie e eu estávamos estudando a cerca de meia hora de distância, e comprar uma casa pelos próximos 4 anos acabou sendo mais barato do que o aluguel seria no final de tudo. Além disso, isso significava 100 locadores e podíamos fazer o que quiséssemos com o lugar. A casa era tecnicamente considerada fora da rede, já que não estava conectada à rede elétrica da nossa cidade, o que, é claro, nos ajudou no preço. Felizmente, os proprietários anteriores concordaram em nos vender seus painéis solares como parte do preço geral, o que foi realmente uma sorte. A casa também tinha um sistema séptico e um poço, então, mesmo estando fora da rede, ainda tínhamos todos os luxos de viver em uma casa na cidade. Tanto eu quanto Julie tínhamos empregos bastante bem remunerados, e não me envergonho de dizer que ambos viemos de famílias que nos ajudaram com a hipoteca de vez em quando. De qualquer forma, a regra número 1 que fiz com Julie quando concordamos em comprar esta casa juntas foi que não daríamos nosso endereço a ninguém além da família, sem amigos, sem namorados e principalmente sem caras aleatórios. Estávamos no meio do nada, e eu não queria correr o risco de a pessoa errada saber que nós, 2 mulheres de 22 anos, estávamos morando a meia hora da cidade, a milhas da próxima casa. Simplesmente não me pareceu inteligente. Julie sempre disse que estava bem com a regra, e durante o primeiro ano que moramos juntas, ela a respeitou. Pelo menos acho que sim. Então, um dia, no nosso 2º ano de companheiras de casa, cheguei em casa e a encontrei se agarrando com algum cara aleatório no sofá da sala. Eu estava furiosa, gritei com o cara para sair, o que, é claro, só deixou Julie brava. Mas eu realmente não me importava. Eu tinha limites, e minha razão para não querer homens na casa parecia bem justa. Depois que ele saiu, ela me xingou, dizendo que eu estava sendo idiota e que receber um cara de vez em quando não ia fazer nada de ruim. Tentei dizer a ela que simplesmente não era inteligente deixar pessoas que nem conhecíamos entrarem em nossa casa e saberem que vivíamos sozinhas.
com praticamente nenhum meio de nos protegermos, mas ela ainda não entendia. Ela só ficava repetindo: "Isso não é o filme Busca Implacável. Um cara não vai voltar e nos sequestrar e vender. Se acalme, viva um pouco." A maneira como ela fazia pouco da situação me fez sentir como se tivesse cometido um grande erro comprando esta casa com a pessoa que eu achava que conhecia tão bem. Ela tinha sido minha melhor amiga por 4 anos, e eu nunca tive a impressão de que seria tão descuidada. Liguei para minha mãe naquela noite e contei o que aconteceu. Ela concordou comigo que foi idiota da parte de Julie convidar um cara que nem conhecia. Também disse a ela que me sentia desconfortável ficando lá, sabendo que esse cara sabia onde morávamos, quem éramos e que vivíamos sozinhas. Quer dizer, era óbvio que nenhum cara morava conosco. Todas as fotos do lugar eram apenas nós duas. E tenho quase certeza de que Julie provavelmente disse a ele que só tinha uma colega de quarto. Não seria surpresa se ela tivesse dito. Afinal, ela o trouxe de volta para casa, então falar sobre sua vida não seria um grande problema. Minha mãe me disse que, se eu me sentisse desconfortável, poderia ficar na casa dela por algumas noites. E se quisesse voltar depois, poderia. E se não quisesse, poderia ficar o tempo que precisasse. Agradeci pelo convite e decidi que iria para a faculdade no dia seguinte. Iria para casa, pegaria algumas coisas e depois iria para a casa da minha mãe por um tempo. Julie achou que eu estava sendo dramática, mas eu não me importava. Fui para a faculdade no dia seguinte conforme planejado e voltei para casa naquela tarde. Decidi esperar até Julie chegar em casa para lhe dizer por quanto tempo eu estaria fora, e apenas para garantir que ela trancasse tudo. Claramente, ela não era a pessoa mais responsável, então não podia contar com ela para proteger o lugar depois que eu saísse. Por volta das 8 da noite, decidi que já tinha esperado o suficiente e comecei a me dirigir à porta da frente com minha bolsa na mão. Quando cheguei ao corredor que dava para a sala de estar, parei no meu caminho. Felizmente, a escuridão que preenchia a casa me escondeu enquanto eu observava 2 homens de preto mascarados parados na porta, atrás do vidro fosco. Eles estavam conversando entre si quando ouvi um deles dizer: "Estou te dizendo, cara, as garotas que moram aqui, elas são lindas." A porta abriu. Meu coração afundou e eu não sabia o que fazer. Só tinha que me esconder. Acho que agora percebo que provavelmente deveria ter saído pela porta dos fundos, mas realmente não estava pensando. Em vez disso, voltei lentamente para o meu quarto, tranquei a porta e comecei a procurar alguns lugares para me esconder. Assisti a um filme na noite anterior que me deu a ideia de abrir minha janela para parecer que eu tinha saído por ali. Então fiz isso e me escondi no fundo do meu armário, embaixo de um par de cobertores grossos que havia colocado lá depois do último inverno. Ouvi o som do vidro da porta da frente se quebrando e senti lágrimas começando a descer pelo meu rosto. Eu não ia ser uma daquelas garotas que você vê em filmes e programas de TV, que não conseguem ficar quietas, no entanto. Estava respirando mal, para não fazer barulho. Ouvi enquanto eles passavam pela casa, discutindo alto um com o outro que ainda não tinham encontrado nada. Silenciei meu telefone para não revelar meu esconderijo se ele tocasse e mandei uma mensagem para Julie para não voltar para casa, que as pessoas haviam invadido nossa casa e para ligar imediatamente para a polícia. Também mandei uma mensagem para minha mãe e contei o que estava acontecendo e para ela ligar para a emergência também. Claro, ambos começaram a ligar no meu telefone, mas quando ouvi os homens tentarem a maçaneta da porta do meu quarto, não consegui me concentrar em nada além de ficar escondida e quieta. Ela deve estar aqui, o carro dela está na frente. Vou ficar muito puto se ela não estiver e você me fez quebrar esta casa por nada. Eles discutiram assim por alguns minutos, até que um deles deve ter se cansado e chutou a porta. Fiquei aliviada quando o truque da janela parecia funcionar e eles gritaram um com o outro. O alívio durou apenas 1 minuto, no entanto, quando um deles disse ao outro para procurar por qualquer coisa que pudessem levar, que pudesse valer alguma coisa. Comecei a rezar para que eles não olhassem muito fundo no meu armário, que não puxassem os cobertores sob os quais eu estava e não fizessem o que os homens fazem com as mulheres cujas casas invadem. Meu fôlego parou na garganta quando ouvi seus passos se aproximarem das portas do armário. Não me mexi 1 centímetro. Não havia como eu dar a esse cara qualquer motivo para acreditar que eu estava ali. Senti que ia ter um ataque cardíaco quando ele abriu as portas do armário. Podia sentir as vibrações dele movendo coisas nas prateleiras acima, e justo quando senti que ele agarrou os cobertores que estavam embaixo,
Seu amigo irrompeu no quarto gritando que eles tinham que ir embora. Aparentemente, eles ouviram sirenes na estrada e ficaram com medo. Eles correram para fora da casa e eu fiquei no meu lugar. Tinha toda a intenção de ficar lá a noite toda. Estava aterrorizada com a possibilidade de que eles ainda estivessem lá. E isso foi até que ouvi a voz da minha mãe me chamando de dentro da casa. Tirei os cobertores do meu corpo e, tão rápido quanto pude, corri em direção à voz da minha mãe. Assim que a vi, desatei a chorar. Toda a emoção que tinha segurado esse tempo todo estava sendo liberada e eu não conseguia controlar. Queria poder dizer que encontraram os homens que invadiram, mas não encontraram. Eles não deixaram evidências e a polícia não encontrou ninguém nas matas ao redor da casa. O cara que Julie trouxe na noite anterior tinha um álibi sólido demais, então o descartaram. Ele também negou ter dito a alguém onde morávamos, mas não acredito nisso. Saí de lá no dia seguinte. Levou um tempo, mas Julie concordou eventualmente em tirar meu nome da hipoteca. Uma de nossas outras amigas se mudou para lá com ela, e eu me mudei de volta para a casa dos meus pais. Me sinto mais segura com eles. Só queria que tivessem pego os caras que me aterrorizaram naquela noite. Eu sou uma mulher de 38 anos e moro com meu marido e nosso filho de 4 anos. Decidimos que queríamos viver fora da rede cerca de 1 ano depois que nosso filho nasceu. O mundo estava seguindo uma direção estranha e nos desconectar dele parecia uma boa ideia na época. Compramos uma pequena casa na floresta do noroeste do Pacífico e, além da história que estou prestes a contar, amamos cada segundo disso. Temos uma vaca leiteira da família que produz muito leite, cerca de 6 a 7 galões por dia, o que é muito mais do que uma família de 3 pessoas pode beber. Mais do que qualquer um pode beber em um dia, na verdade, mas onde moramos as pessoas adoram beber leite cru e não processado. É um assunto controverso no qual não entrarei agora, mas com o excesso de leite que tínhamos constantemente, meu marido sugeriu que postássemos um anúncio no Craigslist para trocar nosso leite, você sabe, trocar o leite por outros itens que possamos precisar ou querer, como frutas e vegetais frescos ou equipamentos de fazenda. Achamos que não poderia doer e que seria divertido conhecer novas pessoas com mentalidade semelhante no processo. Postamos nosso anúncio e não recebemos nenhuma resposta por um tempo. Comecei a me sentir um pouco derrotada com toda essa situação, e foi então que recebi um e-mail de uma mulher chamada Cristina. Ela me disse que adoraria trocar por um pouco de leite, e não vou mentir quando digo que também fiquei um pouco animada. Trocamos e-mails por alguns dias e ela me disse que cultivava amoras orgânicas que gostaria de trocar. Achei que tudo estava indo muito bem, até que ela simplesmente parou de responder aos e-mails. Eu a enviei outro e-mail 4 dias depois para perguntar se ela recebeu meus e-mails, mas novamente não obtive resposta. Era como se ela estivesse me ignorando de propósito, mas meu marido me disse que às vezes as pessoas ficam ocupadas e que eu não deveria levar para o lado pessoal, então não levei. Segui em frente e continuei esperando que outra pessoa visse o anúncio. Mais de 1,5 semanas depois, finalmente recebi uma resposta da Cristina. Ela estava furiosa porque eu tinha lhe enviado um e-mail no meio da noite e era minha culpa que ela não tivesse visto. Ela disse que era muito irresponsável da minha parte enviar um e-mail tão tarde e que não era uma boa maneira de administrar um negócio. Fiquei chocada. Revisei meus e-mails anteriores para ela e fiquei confusa quando vi que, na verdade, não a havia enviado um e-mail no meio da noite, mas à tarde. E não entendia o comentário dela sobre isso. Não ser uma boa maneira de administrar um negócio. Porque eu não estava administrando um negócio. Era um anúncio do Craigslist. Optei por não responder a ela por causa do seu óbvio problema comigo e sua incapacidade de assumir a responsabilidade por suas próprias ações. Pensei que ignorá-la significaria que eu estaria livre da situação. Estava errada. Em vez disso, ela continuou a me enviar vários e-mails por dia nos próximos 2 dias, lembrando-me de seus e-mails e dizendo-me para lhe enviar um e-mail de volta. Finalmente, 2 dias depois, ela me escreveu novamente, desta vez dizendo algo que genuinamente me aterrorizou. Ela disse que estava cansada de eu ignorá-la, estava ofendida e muito zangada por eu fazer isso com uma senhora tão doce como ela, e se eu não ia lhe dar o leite, ela iria pegá-lo sozinha. Eu realmente não entendia o que ela queria dizer com isso. Ela ia descobrir onde morávamos e pegar o leite à força? Mostrei para o meu marido e rimos juntos sobre isso, e novamente não respondi a ela por e-mail. Por que eu faria isso?
Claramente, essa mulher tinha alguns problemas sérios. Naquela noite, ouvimos barulhos do lado de fora da nossa casa, mas isso era algo com o que estávamos acostumados. Havia muitos animais na área que não tinham medo de se aproximar da casa durante a noite. Nosso filho entrou no nosso quarto bem cedo de manhã e nos jurou que estava ouvindo passos do lado de fora de sua janela. Eu e meu marido tentamos tranquilizá-lo, dizendo que provavelmente era apenas um veado, mas ele estava certo de que soava como uma pessoa ou monstro andando de um lado para o outro bem do lado de fora de sua janela. Ele estava assustado, então deixamos que ele dormisse em nossa cama até a hora de acordar. Naquela manhã, meu marido saiu para verificar se havia pegadas, e para nossa surpresa, ele realmente encontrou algumas. Quem quer que fosse, usava um sapato muito pequeno e definitivamente andava para frente e para trás durante a noite, com base nas pegadas profundas que iam e vinham na lama do lado de fora da janela dele. Era bastante estranho ver pegadas do lado de fora de nossa casa, que não eram nossas. Moramos tão longe da cidade e somos donos da propriedade ao redor da nossa casa, 30 acres dela. Meu marido vasculhou a floresta ao redor de nossa casa, mas não encontrou nada. Quando saí para ordenhar nossa vaca, fiquei horrorizada ao encontrá-la coberta de tinta spray preta. Suas costas estavam cheias dela. Quando meu marido saiu para me ajudar, ele ficou tão chocado quanto eu. Ainda tínhamos que ordenhá-la, embora honestamente eu me sentisse um pouco mal por isso. As vacas são animais muito sensíveis, e eu podia dizer que ela estava assustada e provavelmente em choque tanto quanto nós estávamos. Ainda assim, quando fui ordenhá-la, notei que seu úbere parecia um pouco pequeno, quase como depois de ser ordenhada. Então, quando fui limpá-la, nas primeiras pressões, quase não saía nada de leite. Alguém literalmente havia ordenhado nossa vaca, e em algum momento durante a noite, também a pintou com tinta spray. Lembrei-me do e-mail maluco que a mulher tinha deixado, e sabia que tinha que ter sido ela. Sabíamos que mais ninguém faria algo assim. Enquanto eu e meu marido estávamos tentando limpar as costas dela, ouvimos nosso filho gritar de dentro de casa. Ambos largamos o que estávamos fazendo, e quando entramos, vimos um jarro de leite no balcão e pegadas lamacentas levando até o quarto do nosso filho. Corremos para a porta do quarto dele, e quando olhamos para dentro, vimos uma mulher sentada na cama do nosso filho com ele no colo. Ela o segurava firmemente, sorrindo para nós com uma expressão estranhamente sem emoção no rosto, enquanto ele se debatia em seu abraço. Eu ia dizer para ela soltá-lo, mas meu marido tinha outros planos. Ele sempre foi do tipo sem rodeios, então simplesmente foi até ela e a socou no rosto. Ela soltou o nosso filho enquanto levava a mão ao nariz, e meu marido aproveitou a oportunidade para pegá-lo e tirá-lo dela. Ele pegou meu braço no caminho para fora do quarto e nos colocou em sua caminhonete, trancando-a. Voltou para dentro e, na próxima coisa que soube, estava fisicamente levando essa mulher para fora da casa e a forçando a sentar-se na varanda. Toda vez que ela tentava se levantar, ele simplesmente a empurrava de volta para baixo. Ela não era páreo para ele. Ele se certificou de que não havia maneira de ela sair. Eu já tinha chamado a polícia no segundo em que estávamos na caminhonete, e eles chegaram cerca de 30 minutos depois. Enquanto esperávamos por eles, a mulher só disse uma coisa: "Você não deveria ter me ignorado." Meu marido e eu não somos realmente do tipo que gosta de atividades ao ar livre. Ambos crescemos em grandes cidades e nunca sentimos a necessidade de morar em um lugar menor. Mas para nossa lua de mel, meu marido decidiu que poderia ser divertido sair da nossa zona de conforto e alugar uma casa de temporada na selva de Montana por 5 dias. Eu não estava muito animada com isso, considerando que estava esperando por uma lua de mel luxuosa no Havaí ou algo semelhante. Mas qualquer momento com meu marido estava destinado a ser bom. Dirigimos de nossa casa no leste de Washington para a pequena cabana pitoresca a algumas horas de distância em Montana. Quando chegamos lá, fomos rapidamente informados de que não havia eletricidade na cabana. Havia água corrente, mas sem banheiro. Se precisássemos ir ao banheiro, teríamos que andar 20 metros da cabana até o banheiro externo. E eu fiquei bastante chateada, para dizer o mínimo. Quando meu marido disse que ficaríamos em uma casa fofa na floresta, eu esperava que pelo menos houvesse energia fornecida para a casa. Eles juraram que o anúncio não dizia nada sobre a falta de eletricidade, mas eu fiquei tão brava que nem sabia se deveria acreditar nele ou não. Talvez ele achasse que seria divertido ficar sem eletricidade enquanto estávamos lá.
Meu marido era definitivamente o tipo mais aventureiro, e isso normalmente não seria algo que o impediria de escolher este lugar. Levamos nossas malas até a porta e meu marido pegou a chave debaixo do tapete, onde o anfitrião disse que estaria. Ele abriu a porta e trouxe nossas malas para dentro, e quando fomos sentar no sofá, percebemos um grande fichário sentado na mesa de centro, rotulado como regras. Meu marido e eu ficamos em muitas casas de temporada e só encontramos um livro de regras físico algumas vezes, e quando tínhamos, geralmente eram apenas 1 ou 2 páginas. Quando digo que este livro de regras era um fichário, quero dizer que era um fichário literal, com pelo menos 50 páginas de regras muito detalhadas sobre ficar nesta casa. Meu marido e eu rimos e fizemos comentários rápidos sobre como era um pouco estranho, mas não íamos deixar isso nos impedir de nos divertir. Meu marido colocou o fichário de volta e apenas 10 segundos depois, seu celular tocou. Era uma mensagem do anfitrião que dizia: "Por favor, certifique-se de ler todas as regras." Honestamente, pensamos que era uma coincidência estranha, pois tínhamos acabado de colocar o fichário de volta sem ler nada, e eles nos mandaram uma mensagem para garantir que lêssemos. Era quase como se eles soubessem. Naquela noite, meu marido foi pela casa acendendo velas para nos dar alguma luz e trancou todas as portas e janelas, algo a que estávamos acostumados desde que morávamos na cidade. Deixamos nossas malas na sala e trocamos de roupa para dormir um pouco na cama antes de apagar as velas e irmos dormir. Na manhã seguinte, acordamos, e quando entramos na sala, percebi que nossas malas estavam abertas, quando eu tinha certeza de que as tínhamos fechado na noite anterior. Procurei por todos os lugares meu vestido de verão, sabia que o tinha empacotado, mas não estava lá. Quando meu marido se juntou a mim na sala, mencionei a ele que nossas malas estavam abertas quando as tínhamos fechado, e ele ignorou e disse que provavelmente as deixamos abertas, e eu me lembrava errado. Eu sabia que algo estava errado aqui. Meu marido pegou um copo d'água e sentou, colocando seu copo na mesa de madeira à sua frente. Pouco depois, o telefone tocou novamente. Desta vez, simplesmente dizia: "Regra 5, página 3 do fichário. Sempre use um porta-copos ao colocar um copo em qualquer superfície." Foi quando meu marido e eu começamos a nos sentir extremamente arrepiados. Como eles sabiam que ele não estava usando um porta-copos? Como eles sabiam que ele pegou algo para beber? Meu marido mandou uma mensagem perguntando se eles estavam nos observando, e eles disseram que não. Disseram que sempre lembram os hóspedes da regra do porta-copos na manhã seguinte à sua chegada, já que aparentemente é quando as pessoas mais costumam se sentar à mesa com uma bebida. Não sabíamos o que pensar, mas eles tinham ótimas avaliações e apenas consideramos isso mais uma coincidência. Pensando agora, provavelmente deveríamos ter visto os sinais e saído, mas meu marido me tranquilizou dizendo que tudo estava bem e que deveríamos ficar. Aquele dia foi passado principalmente na casa fazendo o que os casais recém-casados fazem. Foi bom, e não recebemos mais mensagens dos anfitriões, o que aliviou um pouco meus nervos. No dia seguinte, decidimos que queríamos fazer uma caminhada até o lago próximo para nadar. Vestimos nossas roupas de caminhada e arrumamos nossas mochilas com o que precisávamos, trancamos a porta e saímos pela trilha perto da casa. A caminhada foi incrível, era tão bonita, e a água no lago era cristalina. No meio da tarde, estávamos prontos para voltar. Quando voltamos para casa, meu marido estava prestes a destrancar a porta quando percebeu que ela já estava destrancada. Quando entramos na cozinha, havia um bilhete na bancada do anfitrião que dizia que eles haviam nos deixado mais toalhas e lençóis extras, e para, por favor, garantir que todas as intimidades fossem mantidas no quarto. Meu marido ficou imediatamente bravo, e ambos começamos a acreditar que essas pessoas estavam nos observando. Meu marido me disse para fazer minhas malas, e então estaríamos indo embora. Depois de fazermos as malas, fomos para a porta da frente, e quando a abrimos, havia um homem e uma mulher parados na nossa frente. Eles se apresentaram como os anfitriões, e queriam saber por que estávamos indo embora. Isso só confirmou para nós que essas pessoas estavam nos observando, e quem sabe o que tinham visto. A verdadeira surpresa aqui foi que essa mulher apareceu usando meu vestido de verão desaparecido. Ela realmente tinha roubado de mim e teve a audácia de aparecer usando bem na minha frente. Meu marido também percebeu e mencionou, e é claro que eles negaram tudo. Enquanto estávamos na estrada saindo de lá, entramos em contato com a empresa de aluguel de temporada e fizemos uma reclamação contra o anfitrião.
Também registramos um boletim de ocorrência na polícia por roubo. Infelizmente, a mulher conseguiu apresentar um recibo para o vestido e aparentemente é completamente legal para uma casa de temporada ter câmeras em suas propriedades alugadas. Eles apagaram todas as filmagens da nossa estadia, dizendo que era costume apagar o que foi gravado após o término da estadia de uma pessoa, mas sabíamos a verdadeira razão de terem apagado. Quando reclamamos sobre a falta de energia na propriedade e sobre isso não ter sido mencionado no anúncio, o anfitrião realmente forneceu provas de que a casa tinha eletricidade e disseram que ela foi desligada por engano durante a nossa estadia. Sentimos que nossa lua de mel inteira foi arruinada por essa total invasão de nossa privacidade e não conseguimos mais ficar em uma casa de temporada desde então. Meu marido fez as pazes comigo, no entanto, com uma semana de férias no Havaí, como eu queria originalmente, pelo qual sou extremamente grata. Da última vez que verificamos, cerca de um mês atrás, a propriedade de aluguel ainda estava disponível. Honestamente, eu me sinto muito mal pela próxima pessoa desavisada que ficar nesta casa. No final dos anos 70, lembro-me de visitar a casa dos nossos avós. Eles moravam em um vale a cerca de 20 minutos de carro da cidade mais próxima. Quando íamos para a casa deles, saíamos de uma estrada principal e entrávamos em uma estrada de cascalho, e eu sempre sabia que a curva estava chegando, porque havia uma pequena loja de conveniência na beira da estrada. Essa loja era algo que você dificilmente veria hoje em dia. Era um prédio muito pequeno e antigo, de cor cinza. Havia um refrigerador de bebidas muito antigo na varanda, e o interior era bem pequeno. Havia um balcão, alguns refrigeradores pequenos e prateleiras com mantimentos simples. Era verdadeiramente a definição do que uma pequena loja de campo deveria ser. Ao lado do balcão, havia caixas de doces que custavam 10 centavos, se me lembro bem. Meus primos e eu sempre íamos a pé até a loja para comprar doces, sempre que tínhamos 1 ou 2 moedas. E foi isso que fizemos naquele dia. Eu tinha 10 anos na época, e meu primo tinha praticamente a mesma idade. Decidimos caminhar até a loja para comprar refrigerantes e doces. Era uma caminhada um pouco longa, e demorava um pouco para chegar lá, mas não era algo que não tivéssemos feito antes. Mas, desta vez, algo muito diferente aconteceu. Um carro subiu a rua com um homem mais velho no banco do motorista. Ele parou ao nosso lado e perguntou o que estávamos fazendo. Nunca havíamos visto o homem antes e conhecíamos a maioria das pessoas da área. Dissemos simplesmente que estávamos indo à loja comprar doces. Bem, o homem insistiu para que o deixássemos nos levar de carro até a loja. Meu primo e eu gostávamos da caminhada e sabíamos que não devíamos entrar no carro com pessoas que não conhecíamos. Recusamos a oferta, mas ele continuou tentando nos convencer a entrar no carro por um tempo. Finalmente, desistindo, o homem, que era extremamente assustador, foi embora. A pequena loja não tinha realmente um estacionamento. Alguns carros podiam estacionar na frente dela a qualquer momento. Quando nos aproximamos, vimos que o homem do carro não só estava estacionado lá, mas também estava sentado na varanda, bebendo uma garrafa grande de refrigerante. Quando chegamos à loja, ele tentou falar conosco novamente, dizendo que ficaria feliz em nos levar para casa depois que terminássemos na loja. Meu primo e eu ficamos extremamente desconfortáveis. O homem era tão insistente e tão assustador que não consideraríamos sua oferta em nenhuma circunstância. Mas, ao entrarmos na loja, ele disse: "Estarei esperando por vocês." Contamos à dona da loja o que estava acontecendo. Não consigo me lembrar do nome dela, mas ela ficou imediatamente preocupada. Ela ligou para nossos pais e meu pai foi até a loja nos buscar. Aparentemente, quando meu pai chegou, o homem entrou em seu carro e foi embora. Descobrimos, quando ficamos mais velhos, que esse homem havia sido acusado várias vezes de fazer coisas com meninos que viviam na área. Realmente acredito nisso, com base no comportamento dele. Não sei o que teria acontecido se tivéssemos entrado no carro, mas sei que não poderia ter sido algo bom. Eu nunca tive muito medo de muitas coisas, então fazia coisas que provavelmente assustariam outras pessoas sem realmente pensar nisso. Uma coisa que eu sempre fazia, e ainda faço hoje em dia, é gostar de caminhar à noite. Sou uma pessoa noturna, como tenho certeza que muitas pessoas são, e minha mente funciona melhor quando está escuro lá fora. Comecei a fazer caminhadas no escuro,
muitas vezes bem tarde da noite, quando era bem jovem. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos. Eu e minha família morávamos em uma casa antiga, bem no campo, no topo de uma colina. Embora a casa fosse realmente agradável, ela não tinha ar-condicionado. Então, no verão, tudo o que tínhamos para nos manter frescos eram ventiladores e janelas abertas. Hoje prefiro muito mais o clima frio e moro em um clima mais fresco por causa disso. Isso me ajuda a dormir. Naquela época e até hoje, se estiver muito quente, não tenho a menor chance de conseguir dormir. Eu dividia um quarto com meu irmão quando morávamos nessa casa. Mantínhamos as janelas abertas e tínhamos um ventilador de caixa que não oscilava. Então, nessa noite de verão, eu estava muito desconfortável e não conseguia dormir. Levantei-me e tentei assistir um pouco de televisão. Sempre gostei dos programas que passavam tarde da noite, como Freddy's Nightmares ou Tales from the Dark Side. Mas mesmo assistindo esses programas não era suficiente para me fazer esquecer o quanto estava quente dentro de casa. Verifiquei e estava muito mais fresco lá fora do que dentro de casa. Então, decidi sair e dar uma caminhada. Devia ser por volta da meia-noite quando saí. Todos os outros estavam na cama, então não contei a ninguém para onde estava indo. Mas isso não era um grande problema. Não havia nada ao redor de nossa casa além de colinas e árvores e estradas de cascalho de qualquer maneira. Eu não ia ser assaltado ou algo assim. Só esperava que uma caminhada no ar mais fresco me cansasse e eu pudesse dormir muito mais fácil quando voltasse para casa. Eu caminhava ao lado da estrada de cascalho. Não havia um acostamento, por assim dizer, mas havia um pouco de chão normal em ambos os lados da estrada. Caminhar no cascalho, mesmo com sapatos, poderia ser muito desconfortável. Então, eu caminhava ao lado e aproveitava. Eu fui bem longe pela estrada, mas não mais longe do que já tinha ido antes. Eventualmente, decidi dar meia volta e voltar para casa quando cheguei a uma estrada que saía da estrada principal e decidi que era um bom lugar para virar. Assim que virei, a coisa mais interessante aconteceu. Um pequeno gato preto veio correndo pela estrada que eu não havia virado e correu direto para mim. Eu sempre gostei de gatos, embora não tivéssemos um, e parei para acariciar o gatinho. Claro, o gato foi muito receptivo às carícias e eu quase não queria parar de acariciá-lo. Mas sabia que tinha que voltar para casa antes de ficar lá fora por muito tempo. Mas quando comecei a me afastar do gato, ele decidiu que não estava pronto para me deixar. Em vez disso, começou a trotar ao meu lado. Achei adorável, mas fiquei preocupado que o gato se afastasse muito do dono e tivesse dificuldade para encontrar o caminho de volta para casa. No entanto, tentar fazer o gato seguir seu caminho se mostrou inútil. O gato definitivamente parecia gostar de mim e decidiu caminhar para casa junto comigo. Achei que não havia nada que eu pudesse realmente fazer. O gato me acompanhou enquanto eu caminhava, suas pequenas patas trabalhando rapidamente para não ficar para trás. Era muito fofo. Como sabemos com os gatos, eles podem decidir com quem querem ficar, e eu meio que senti que esse gato ia ficar comigo por um tempo. Um pouco depois de caminharmos, algo distraiu o gato. Ela parou, e como eu estava prestando muita atenção nela, eu parei e tentei ver o que estava errado. Algo obviamente parecia incomodá-la, e ela até rosnou para alguma coisa invisível na floresta. Fiquei um pouco nervoso, pensando que algo ruim poderia estar lá fora, mas não vi nem ouvi nada. Depois de alguns momentos, consegui convencer o gato a continuar trotando para casa comigo novamente. Ela voltou a mover suas pequenas pernas rapidamente para me acompanhar. Depois disso, comecei a me perguntar o que poderia ter incomodado tanto o gatinho. Também pensei que, fosse o que fosse, deve ter feito minha imaginação começar a correr solta. Na verdade, comecei a pensar que estava ouvindo alguém ou algo andando na floresta ao meu lado. Quanto mais eu caminhava, mais achava que estava ouvindo coisas. Comecei a sentir um pouco de medo pela primeira vez, mas a presença do gato caminhando comigo me fez sentir muito melhor. Da próxima vez que ouvi algo que definitivamente parecia haver algo na floresta me seguindo, o gato também notou. Imediatamente, ela assumiu uma postura muito semelhante à de antes. Ela começou a rosnar para algo e a grunhir também. Como ela estava agindo exatamente da mesma forma que antes, fiquei convencido de que o que quer que ela estivesse ameaçando estava definitivamente nos seguindo. Eu não sabia o que poderia ser, humano ou criatura, mas eu realmente só queria chegar em casa o mais rápido possível. Eu teria pegado o gato e corrido com ela, mas não queria assustá-la. Quando ela finalmente decidiu começar a me seguir novamente,
Tentei me apressar o máximo possível, sem ir rápido demais para ela. Eu podia dizer que ela não era um gato adulto ainda, e suas pequenas pernas estavam se exercitando bastante, apenas tentando me acompanhar em primeiro lugar. Mas o gato, que eu já considerava meu gato agora, me acompanhava e nunca ficava para trás. O resto da caminhada para casa foi angustiante, embora não tenhamos tido outro caso de o gato parar. Continuei ouvindo coisas na floresta, mas decidi que, se nada disso a incomodava o suficiente para parar, eu provavelmente estava bem. Então apenas me apressei, tentando o meu melhor para ignorar tudo o que estava ouvindo na floresta. Fiquei feliz quando estava quase de volta à minha casa. Tínhamos um quintal e uma garagem realmente grandes, então, mesmo que eu estivesse de volta ao quintal, ainda era uma pequena caminhada no escuro até chegar à casa. Eu meio que esperava que o gato fosse embora porque ela havia me escoltado com sucesso até em casa. Mas ela não foi embora e me seguiu até a casa. Decidi que queria recompensar o gato por sua escolta e pelo que pensei ser sua proteção. Não podia trazê-la para dentro de casa imediatamente, já que nenhum dos meus familiares sabia sobre ela e ficariam chocados ao ver um gato dentro de casa. Se eles a notassem enquanto eu estivesse dormindo, quem sabe o que fariam. Mas eu tinha certeza de que ela esperaria por mim enquanto eu entrava em casa. Peguei um pouco de carne de almoço e uma tigela de água para o gatinho e depois voltei para fora. O gato ainda estava lá, mas estava agitada novamente. Ela olhava para o lado da casa em direção à cerca que separava nosso quintal da floresta. Quando olhei para lá, a princípio não consegui ver nada. Mas, conforme olhava mais, finalmente detectei algum movimento lá perto da cerca. Havia alguém ou algo lá, e isso estava claramente perturbando muito o pobre gatinho. Foi quando pude ver o movimento e a figura tentando escalar a cerca que percebi que era uma pessoa. E era uma pessoa que não estava deixando o gato muito feliz. Então imaginei que era alguém fazendo algo errado. Eu tinha um rifle que guardava na garagem e corri para pegá-lo. Esperava que o cara, quem quer que fosse, visse e ficasse com medo e fugisse. Eu não queria atirar. Quando voltei com ele, o cara estava muito mais perto e eu podia vê-lo muito melhor. Ele estava com uma aparência muito maltrapilha, quase como se fosse um sem-teto ou algo assim. Ele me viu com a arma e então parou. Foi então que notei que ele tinha uma faca de caça na mão e um calafrio percorreu minha espinha. Saia da nossa propriedade, eu o avisei. O homem deu um passo na minha direção, como se estivesse me desafiando a disparar a arma. Eu não fiz nada, até que ele deu mais um passo em minha direção. Disparei a arma na direção dele, não para o alto. Mas não mirei nele, deliberadamente errei. Foi um tiro de aviso, mas um tiro de aviso que eu esperava que ele levasse muito a sério. Ele levou. O cara se virou e correu de volta para a cerca. Ele escalou e desapareceu na noite. O tiro do rifle, é claro, acordou meu pai e minha família. Meu pai saiu para a varanda e eu tive que explicar a ele o que havia acontecido. Ele pegou o rifle e me disse para levar o gato para dentro de casa. Ele foi verificar os lados da cerca para se certificar de que o cara tinha ido embora. Não conseguimos descobrir quem era o cara ou por que ele estava carregando uma faca no escuro como ele estava. Meu pai pensou que, com a reação do gato, talvez ele fosse um caçador maluco. Existem algumas pessoas bastante doentes por aí que fazem coisas com gatos, e talvez este gato tenha fugido dele. Ou talvez ele quisesse me atacar. Mas o gato continuava assustando-o, não sabemos. Mas não achamos que teríamos um problema com ele, já que ele sabia que tínhamos armas em casa. Adotamos o gato e a chamamos de Midnight. Ela foi o melhor animal de estimação que eu já tive. Mantive-a dentro de casa, apenas no caso de aquele cara tentar voltar para pegá-la. Acho que ela poderia se cuidar sozinha, no entanto.